Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o medo. Lembrando vocês, sempre no final do vídeo tem uma oração. É bem legal, vale a pena ficar até o final para ouvir essa oração. Eu sou Ivanete Viana, estou aqui aprendendo a aprender. E aí, o medo, né? Quem não tem medo? O medo que o ano passado esteve por toda a parte. Imagina, medo de gente. Foram tempos bem difíceis, né, gente? Mas sobrevivemos, não é mesmo? Medo. Quem nunca sentiu medo? E tem vários tipos de medo. Quando a gente é criança, nós temos medo de ficar sozinhos. Como são bem pequenininho ali, a gente não quer ficar sozinho, choramos o tempo todo para que alguém venha, nos pegue ou tenhamos aí a presença sempre de alguém por perto. Vem o medo, sabe, quando vai para a escola, ou medo de perder o amiguinho, mas aí vem a adolescência. A adolescência já é mais complicado, porque o medo some, vem a coragem. O adolescente pensa que tudo pode, que tudo deve e que tá tudo bem. Mas aí o medo é dos pais. O pai e a mãe têm todo o medo do mundo por aquele filho que não tem medo nenhum. Mas crescemos, graças a Deus, né? Passamos dessa fase. Mas aí vem vestibular. E se eu não passar? Porque também tem isso. O medo, às vezes ele fala assim, deixa para depois, vamos fazer isso depois. Mas eu acho bom você não fazer, porque se você fizer agora o vestibular, você não vai conseguir. Então tem isso também de nos puxar pela perna, não nos deixar caminhar. Então, quando esse medo permanece em nós, ele nos limita. Esse que é o problema, né? Porque primeiro vem a faculdade, porque eu não vou conseguir, porque eu não estudei o suficiente, depois vem, tem que fazer uma entrevista de emprego, mas será? Né? Aí vem o medo ali grudadinho com o ego e diz, nem vai porque esse emprego não é para você. Tudo vem com uma relação tão grande com relação ao medo que até o relacionamento, para chegar naquela moça ou para permitir que aquele rapaz nos namore, não sei. Passamos uma vida inteira se limitando muitas vezes por causa do medo. Embora o medo existe, ele está ali, ele é importante porque ele nos alerta também para os perigos que tem, para os perigos que existem. Né? Ele também nos dá ali um sinal de, olha, cuidado, não vai por aí, cuidado, não toma essa atitude, cuidado, não diz isso, enfim. O medo, ele tem o seu lado de proteção também. Agora, quando esse medo me limita, eu tenho que tomar a atitude de não permitir que isso aconteça, porque eu sei quando ele me limita. Quando eu vou prestar o vestibular e ele diz que eu não consigo, eu consigo e eu vou lá e provo que eu consigo e passo. Quando eu preciso de um bom emprego e ele diz que eu não vou conseguir esse bom emprego, não, eu vou lá e consigo esse bom emprego. Então eu vou passando por obstáculos importantes na minha vida, impulsionado por mim mesma, pela minha fé em mim, por acreditar em mim que eu sou capaz. Porque quando eu permito que esse medo se manifeste de maneira que ele me poda, me limita, não deixe eu ir, fica tudo muito mais complicado. Quando criança, eu tenho que compreender ao longo da minha vida que o medo vai chegar, ele vai vir em determinados momentos e eu tenho que prestar atenção nele para saber quando é um alerta de um perigo, um alerta falso, digamos assim, que não quer que eu vá, que não quer que eu enfrente a minha vida. Ou seja, não quer que eu viva a minha vida. Não tem aquele ditado que é melhor me arrepender daquilo que fiz do que me arrepender daquilo que não fiz?
Então, muitas vezes você vai numa empresa, por exemplo, e que fala, mas essa empresa é muito boa, não é para você. Não é sim, gente. Não acredite. Não deixe o teu medo dizer isso para você. E pior, não acredite. Acredite sempre na tua capacidade. E se você achar que não tem essa capacidade toda, vai lá, estude, sabe? Planeje para que você chegue lá da melhor forma possível por você, com as suas pernas, caminhando e de maneira séria e feliz. Porque você consegue. Para isso viemos aqui. Viemos aqui para viver da melhor maneira. O nosso trabalho não pode ser o nosso sacrifício, tem que ser o nosso prazer. Quando o medo chega e quer ali nos limitar a vivermos a nossa vida, nós temos que ficar alerta para ele, dizer não, isso não, deixa comigo que eu consigo. Deixa comigo que eu consigo passar no vestibular, deixa comigo que eu consigo aquele relacionamento, que eu consigo aquele emprego, né? E assim eu consigo caminhar e consigo ir levar minha vida adiante. Bom, a gente passou pela criança, adolescência, crescemos, temos que trabalhar, constituir família e ter ali uma boa carreira, temos que ter uma vida financeira confortável. Não podemos permitir que o medo se manifeste, que não permita isso. Medo de ganhar dinheiro, medo de ter dinheiro. O dinheiro não tem que ser uma coisa ruim, porque ele nos possibilita muitas coisas boas, inclusive ajudar o outro. Porque se você pode, você faz. Embora não se ajuda só com dinheiro, né, gente? Um abraço, um sorriso, né? Tem muita forma de ajudar. Mas estamos falando de medo, estamos falando de vida. O medo, ele te limita para você, por exemplo, não sair 3 horas da madrugada, né? Ele vai dizer não vai, porque ok, é coerente, né? A menos que eu tenha que ir, e aí eu vou tomar ali os meus cuidados. Vou ficar alerta para que nada venha me acontecer. Quando o medo ultrapassa a proteção, ele nos atrapalha, né? Em vários sentidos que já citei aqui. Mas e quando ficamos velhinhos? Voltamos a ter medo de ficar sozinho. Voltamos a ter aquele medo de perder a quem se ama, de ver a quem se ama indo embora, de ir embora. Temos medo também de ir embora. Porque tá bom ficar com os filhos, com os netos. Ir embora agora não é bom. Mas aí já é um medo de não viver mais. Então, muita atenção, gente. Nunca deixe que o medo te limite. Quando você perceber que o medo, ele não é um alerta, um limitador da sua vida, e a gente consegue perceber isso, siga em frente. Estude, trabalhe, que tudo que você quiser você vai conseguir, porque Deus assim o quer. E quando o medo chegar forte, procure ajuda. Tem muito profissional, muita gente que está aí para te ajudar. Busca essa ajuda, que aí você vai ficar bem, vai compreender melhor as coisas, porque a gente não pode viver no medo e não permitir que o medo viva em nós. O idoso, por exemplo, quando ele tem medo, é o medo de ficar sozinho e que faz ele sofrer. É o medo de não ter com quem conversar, de não ter a família por perto, ou muitas vezes de ir embora, ou vendo um filho indo embora. Esse medo, para uma pessoa de idade, ele é real, ele é de verdade, ele é palpável. É uma árvore que balança lá fora, ele acha que é uma pessoa passando, né? Aquela corda enrolada lá na sala, para quem tem muito medo, pensa que é uma cobra. E aí fica alerta. Sabe, um pingo d'água, parece que alguém está mexendo na fechadura. A pessoa nem raciocina porque ela fica tão atenta que ela nem dorme.
Olha que situação para essa pessoa. Que vida de medo. Por isso que precisa de ajuda. Por isso que precisa de compreensão. Que esse medo não te engane, te faça ver uma coisa e é outra, completamente diferente. Mas sempre se lembre, Deus bate à sua porta a todo momento. E quando você permite que essa porta se abre, o medo para. O medo não entra, porque Deus está ali do teu lado. E o conforto, o amor é tão grande que não dá para se sentir medo. Eu vou ler para vocês um trechinho do livro, Um Parêntese na Eternidade, de Joel Goldsmith. Deus fala: eu sou o caminho, vive no meu caminho. Não vivas no caminho do mundo, não vivas no caminho da forma, mesmo que pareça uma forma tão poderosa quanto uma bomba de hidrogênio. Eu sou tua torre mais alta, eu sou tua fortaleza. Oculta-te em mim, abriga-te no entendimento de que só existe um poder, que sou eu. Olha para mim e serás salvo. Não pela força, não pelo poder. Baixa tua espada. Aqueles que vivem pela espada, vive ou mental, morrerão. Vive por meu espírito, não pela força, não pelo poder, mas por meu espírito. Permanece em mim. Deixa-me permanecer em ti. Se permaneceres em mim e deixares que eu permaneça em ti, se viveres no reconhecimento de que eu, no meio de ti, sou tua verdadeira identidade, tua vida eterna, atrairei para ti tudo o que te for necessário para um desenvolvimento harmonioso, seja pessoa, lugar ou coisa. É Deus falando, gente. Olha que bonito isso. É bem grande. Eu vou ler toda essa parte num outro vídeo para vocês, porque chega a ser emocionante imaginar Deus nos falando tudo isso. Ou seja, Ele bate a nossa porta o tempo todo. Vamos abrir essa porta. Vamos permitir que Deus esteja conosco. Mas veja, foi Ele quem nos fez, semelhante a Ele. E ainda assim, se não permitimos, Ele não entra. Vamos deixar Ele ir adiante e sempre à nossa frente, com tudo, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Vamos permitir que Deus haja e Ele agindo, não vai ter medo. O medo vai embora. O medo pode até aparecer, mas como alerta para dizer para você, cuidado, isso pode ser perigoso, né? Vamos fazer nossa oração. Eu quero agradecer a vocês, antes de fazer a oração, muito obrigada, dê o seu joinha, se inscreva no canal, enfim. Eu espero que esse vídeo tenha servido para você de alguma maneira, isso é importante. Que tenha tocado o teu coração, porque você é a pessoa mais importante desse mundo. Porque Deus, assim como está dentro de mim, também está dentro de você. Tá bom? Vamos à nossa oração. Que a presença de Jesus seja viva em minha casa e na casa de cada irmão que necessita. Senhor, liberta-nos de toda doença. Que a minha fé seja tão grande que eu possa transmitir a cura pela palavra. Espírito Santo de Deus, te entrego neste momento toda a minha família e aquele irmão que precisa de cura. Senhor, liberta-nos de toda doença. Que a minha fé seja tão grande que eu possa transmitir a cura pela palavra. Eu creio no poder do Espírito Santo. Amém.
Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, gente.